Eu cumprimento aos irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus, hoje é um dia de celebração entre nós. Daqui a alguns minutos estaremos celebrando a ceia do Senhor. Quero dizer que é sempre uma imensa alegria e prazer estar convosco pelas manhãs de domingo. Eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com o qual nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por este motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento em oração, ó Senhor, eu quero mais uma vez me colocar em Tua presença, Pai, e clamar ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, ó Deus, para que a Sua misericórdia seja derramada sobre as nossas vidas, agradecer pela manifestação do Seu amor na cruz do Calvário, ó Senhor Jesus, o qual o amor do Deus, o nosso Pai, manifestou-se pela entrega, como aqui foi dito, Senhor, na palavra de abertura deste culto. Nós agradecemos ao Senhor Jesus pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, o qual inclusive em breve estaremos realizando a celebração memorial da ceia do Senhor, ó Pai. Mas neste momento em que lemos a palavra do Senhor, eu quero clamar ao Espírito Santo para que venha
me conduzir pelas veredas da tua vontade, me revelar, Senhor, meu Deus, a tua palavra, para que esta possa, ao ser lançada sobre as nossas vidas, com fidelidade cumprir sobre nós os teus propósitos, e que tudo, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória, em nome do nosso Senhor Jesus. Crendo, assim eu te agradeço. Amém. Podem vos assentar, irmãos? Aprove ao Senhor, nesta manhã, nos manifestar a sua palavra de amor, através da leitura de abertura deste culto, dos louvores que entoamos ao Senhor, o nosso Deus. E neste momento, buscando a fidelidade da vontade de Deus sobre as nossas vidas, creio assim ter sido conduzido pelo Espírito Santo a leitura deste texto, para que possa continuar a obra que Ele assim iniciou sobre as nossas vidas nesta manhã, no que diz respeito à revelação da sua palavra, conforme a sua vontade. No capítulo de número 12, que nós lemos nesta manhã, no versículo 1, conforme foi lido, nos diz assim: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, observamos o texto que foi lido, nós entendemos que esta palavra está sendo direcionada à igreja que outrora vivia conforme a sua própria vontade, em seu próprio caminho, conforme os teus próprios desejos, mas que agora não vive mais. Então o apóstolo Paulo está trazendo uma orientação de algo que, a princípio, já foi realizado, nos esclarecendo como que isso ocorre, como que acontece a manifestação da misericórdia e da graça de Deus sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que nós andávamos em transgressão e pecado, que nós andávamos segundo as nossas próprias vontades, que nós estávamos debaixo de um poder, o poder que está exercendo ainda hoje autoridade sobre todo aquele que está em desobediência. Uma autoridade é concedida para o inimigo das nossas almas exercer poder sobre os filhos da desobediência. Ele diz o seguinte, que a igreja, quando ele diz nós também caminhávamos entre eles, ele está dizendo nós também fazíamos parte, nós não somos exceção. O que acontece é que a misericórdia e a graça de Deus se manifestou sobre as nossas vidas, nós ouvimos o som da sua voz, nós nos rendemos ao Senhor e deixamos estas práticas, deixamos de ser filhos da desobediência para darmos ouvidos à voz do Senhor, o nosso Deus. Ele diz o seguinte, que éramos por natureza destinados à ira. Eu quero que você entenda que Deus, quando está se manifestando sobre as nossas vidas, sobre
toda a humanidade, ele não está a partir de um determinado momento das nossas escolhas nos destinando ao céu ou nos destinando à ira, nos destinando ao amor ou à justiça, como assim está escrito, porque nós já nascemos destinados à ira. Não é que Deus em um determinado momento olhou para mim, olhou para você e falou, vou destinar você à ira. Não, nós já nascemos em pecado. O salmista diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos descendentes de Abraão por natureza humana. Então, quando nós somos criados, nós já somos criados debaixo de um conceito que já vem pré-estabelecido, ou seja, nascemos em pecado, estamos destinados à ira. A ação de Deus é sempre para salvar, não é para condenar. O texto que foi lido no Evangelho de João, no capítulo 3, que fala acerca do seu amor, no versículo seguinte vai dizer, que é o versículo 17, portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este é o propósito de Deus, a salvação. É para salvar que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Nós já estávamos destinados à ira. Não é que Deus passou a nos destinar à ira, nós já estávamos. Quando Deus se manifesta sobre nós, é para nos tirar desta situação e nos levar, por sua graça, a justificação dos pecados, através do sacrifício de Cristo Jesus. Quando nós continuamos a leitura, João vai confirmar o mesmo que o apóstolo Paulo disse. No versículo 36, ele vai dizer, quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, ela já está sobre ele e permanece sobre ele. Ela não é lançada, empregada, imputada. Ela já está. E ele assim permanece na ira. Se não se render à graça de Deus. Então, a palavra do Senhor, escrita na carta aos Efésios pelo apóstolo Paulo, vai nos trazer luz para a compreensão de como isso acontece. E o apóstolo Paulo vai dizer, é pela graça que sois salvos, através da fé, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Você por si mesmo, pelas forças das suas mãos, não é capaz de justificar-se perante o Senhor. Por melhor que você possa acreditar que seja, e por mais obras boas que possam haver nas tuas mãos, isso é incapaz de trazer justificação para o seu pecado e te afastar do dia do juízo, da manifestação da ira de Deus. Isso não significa dizer que aquele que foi alcançado pela graça não pratica boas obras, muito pelo contrário. A manifestação das boas obras é a evidência de que fomos alcançados pela graça de Deus. Nem todo que pratica boas obras é salvo,
mas todo salvo pratica boas obras. Você consegue perceber essa diferença? Eu vou repetir para você. Nem todos que praticam boas obras são salvos, mas todos os salvos necessariamente praticam boas obras. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Esse é o entendimento e a compreensão deste texto. Quando nós observamos o profeta Isaías falar acerca do momento do sacrifício do nosso Senhor Jesus, ele vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O relacionamento com Deus foi maculado por causa do pecado. O mesmo profeta Isaías diz que o pecado faz acepção entre nós e Deus, de maneira que Ele não possa nos ouvir. E como isso acontece na manifestação da palavra? Eis que os teus ouvidos não estão surdos para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Contudo, o vosso pecado faz acepção entre vós e o vosso Deus. E para que isso fosse removido, para que a comunhão fosse restabelecida, para que o relacionamento fosse restaurado, o nosso Senhor Jesus, pelo seu amor e graça, morre por nós na cruz do Calvário, e o seu sangue é aspergido, derramado sobre a nossa vida, e nos justifica do pecado, porquanto no dia da ira do Senhor estará sobre as nossas vidas o sangue do Cordeiro, e nós não estaremos como participantes do juízo final, do juízo em que a ira do Cordeiro é derramada, porque nós somos justificados por Cristo Jesus. O amor de Jesus Cristo por nós nos tirou dessa condição e nos deu a condição de salvo, participantes da vida eterna. Agora, sabendo todas estas coisas e observando a continuidade da palavra de Deus, o que nós percebemos? No versículo 4 vai dizer: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. E no capítulo 1, ainda da carta aos Efésios, no versículo de número 4, vai dizer: porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Quando o Senhor decide criar, eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas eu quero enfatizar para inculcar na sua mente. Quando o Senhor decide criar a humanidade, Ele já sabe que a humanidade vai cair em pecado. Então Ele já, antes de criar, nos elege nele. Antes de criar, Ele já se sacrificou por nós. Mesmo sabendo o que ia acontecer nas regiões celestes antes da fundação do mundo, o nosso Senhor Jesus se sacrificou por nós. O que acontece na cruz do Calvário é a consumação do que já havia sido estabelecido no céu. Agora, como que o Senhor, o nosso Deus, conseguiu se motivar a criar a humanidade, sabendo o que ela faria, e que para que ela permanecesse com Ele,
ele teria que se sacrificar, ele teria que enviar o seu amado filho, ele teria que se entregar na cruz do Calvário por mim e por você, ele teria que levar sobre si os seus pecados, os nossos pecados. Como que alguém se motiva a iniciar um projeto já sabendo aonde ocorrerão os erros? Não tem lógica neste conceito, não dá para empregar lógica, raciocínio lógico neste projeto. Imagina que você está criando um projeto, e aí você já sabe que vai dar errado em algum momento, mas não o seu projeto, a parte participante dele. Eu vou ilustrar, eu quero que você entenda. Imagina que você vai construir uma casa, e ali tem uma equipe que vai trabalhar, e você já sabe que um membro daquela equipe vai fazer alguma coisa errada, e que aquela casa vai cair. Ao invés de já nem permitir que ele trabalhe naquela obra, você vai lá e se sacrifica para que o projeto permaneça conforme aquilo que você idealizou. Não tira o trabalhador da obra, não deixa ele de lado, mas permite que ele permaneça como participante do seu projeto, mesmo sabendo que ele vai fazer errado. Não tem lógica. Mas Deus, desejando nos criar, sabia que nós não poderíamos ser como Ele, porque ninguém é como Deus. E não sendo como Deus, estamos sujeitos ao pecado, ao erro. Mas mesmo assim, Ele fez criaturas que não podem ser iguais a Ele. Mas Ele nos cria semelhantes. Mas mesmo alguém semelhante a Deus não pode ser como Deus. Mas Deus cria. Sabe que vai haver o erro, sabe que vai haver o pecado, sabe que vai haver a queda, mas Ele cria. Mesmo sabendo que vai ter que se sacrificar na cruz do Calvário, Ele cria. Por um único e simples motivo: por amor à sua criação. Como na figura de um pai que tem um filho e ama o seu filho, e por mais que em um determinado momento da vida esse filho possa fazer escolhas que o afastem da sua presença, ainda assim ele não se arrepende de ter tido aquele filho, porque ele o ama. E o que este pai faz? Ele faz o sacrifício pelo filho, para que o filho possa se reencontrar no caminho, sabendo que o filho é incapaz por si mesmo. Ele não amaldiçoa o dia em que o filho nasceu. Não. Ele louva o Senhor pelo seu filho. Essa ilustração é para que você consiga projetar uma ideia de relacionamento. Ela jamais pode ser exata, mas é só para que você consiga criar algo na sua mente que se aproxime do amor de Deus pelas nossas vidas, porque jamais conseguiremos de fato compreendê-lo em sua totalidade, em sua plenitude. Mas eu quero que você saiba que esse Deus que me ama e que ama você, e que olhou para mim e para você, e viu criaturas destinadas à ira,
morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida eterna. E nós estamos aqui essa manhã louvando e engrandecendo a Deus pela manifestação desse amor. Mas não só isso. Quando nós saímos deste santo lugar essa manhã, nós continuaremos buscando viver a sua vontade sobre as nossas vidas, porque essa é a vontade e o desejo de Deus para nós. Amados em Cristo Jesus. Eu gostaria de nessa manhã convidar você a viver com Deus todos os dias da sua vida, em todos os momentos. É impossível que isso aconteça se você não buscar ao Senhor. Nós não podemos nos conformar em viver por viver, acordar por acordar. Como que nós dizemos que amamos a Deus, mas não falamos com Deus todos os dias? Você fala com o seu marido todos os dias, você fala com os seus filhos todos os dias, mas você não fala com Deus todos os dias. Se de fato amamos ao Senhor, seremos obedientes ao som da sua voz, saberemos através das nossas ações, do fruto que entregamos, se de fato nele vivemos. Amados no Senhor, as nossas vontades, os nossos desejos, faziam parte das nossas vidas naquela outra época, quando nós estávamos sujeitos à autoridade do inimigo das nossas almas, e éramos chamados de filhos da desobediência. Mas agora não, somos chamados filhos de Deus, e vivemos através da sua vontade. Eu tenho tentado, todos nós pecamos, erramos todos os dias. O que eu tenho tentado, porque cada hora, cada momento, eu vou adequando uma nova estratégia para tentar melhorar. Eu não sei se você é assim, como você faz. Então, se eu estou vivendo uma vida em oração, eu sei que isso vai mudar de fato a minha vida, o meu comportamento. Mas, deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo orando todos os dias, nós pecamos contra o Senhor. A palavra do Senhor diz que na viração do dia, Deus visitava Adão todos os dias. Mesmo falando todos os dias com Deus, estamos sujeitos a errar. Então, orar ao Senhor, falar com Ele todos os dias, não é o único passo, mas é o primeiro. Aí quando eu estou, aonde quer que seja, o que eu estou buscando fazer é viver continuamente em oração. Não só a minha oração devocional, mas viver durante o dia em oração. Não é fácil. E quando eu cometo um deslize de me desconectar de Deus por um momento, eu logo me repreendo em minhas ações e digo: ei, não se esqueça, o Senhor está com você, Ele está aqui, está olhando para você.
Aí eu já lembro logo de um meme, Jesus olhando e fazendo: não. Amados no Senhor, Deus nos ama. Morreu na cruz do Calvário por nós, por um propósito. Que nós possamos ser fiéis ao propósito de Deus sobre as nossas vidas. Nós devemos nos esforçar. Se nós não nos esforçarmos, se não formos o principal agente de Deus sobre as nossas vidas, nada vai acontecer, nada vai mudar. Então que esta palavra, lançada sobre as nossas vidas essa manhã, possa produzir sobre nós os teus efeitos, cumprir em nós os teus desígnios e propósitos, permanecendo sobre as nossas vidas como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para que possamos andar em obediência ao Senhor, o nosso Deus, para permanecermos na sua graça, em nome de Jesus. Amém? Se você crê assim, dê uma salva de palmas em nome do Senhor.